Olá a todos os telespectadores e ouvintes, sejam muito bem-vindos. Este é o Jornal Brasil, primeira edição. Bem, vamos começar o nosso Jornal Brasil, primeira edição deste sábado, dia 4 de setembro de 2021, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal quando for postado e compartilhe para outras pessoas ficarem muito bem informadas do que acontece no Brasil e no mundo. Vamos começar sobre notícias em relação à política. A Justiça do Rio quebrou os sigilos bancário e fiscal de 7 empresas relacionadas a Ana Cristina Sequeira-Valli, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, além de contas pessoais dela. O Ministério Público suspeita que as empresas tenham sido usadas para ocultar dinheiro de suposta prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Ana Cristina foi chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e 2008. Empresas ligadas a ela, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, realizaram movimentações financeiras consideradas atípicas, o que reforça a hipótese de que essas empresas possam ter sido utilizadas para a ocultação do desvio de recursos públicos oriundos do esquema da rachadinha na Câmara de Vereadores. Ana Cristina Sequeira-Valli é mãe de Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro. Conforme a emissora Globo News noticiou com exclusividade na última terça-feira, dia 31 de agosto, a primeira vara criminal especializada de combate ao crime organizado determinou a quebra do sigilo de 27 pessoas, entre elas do próprio vereador Carlos Bolsonaro. A decisão é do dia 24 de maio. Ana Cristina foi chefe do gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2001, quando ele assumiu seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores, até 2008, quando ela se separou do então deputado federal Jair Bolsonaro. A Prefeitura do Rio espera retomar neste sábado a aplicação da segunda dose da Coronavac, que estava suspensa por falta de imunizantes. Também falta doses à campanha de vacinação de adolescentes. Na verdade, também por falta de doses, a campanha de vacinação de adolescentes foi suspensa e deve continuar assim até pelo menos a próxima semana. A previsão é de que na sexta-feira, 3, chegassem mais de 850 mil doses da Coronavac ao Rio de Janeiro. Caso fossem entregues, a Secretaria Municipal de Saúde, a SMS da capital, disse que teria condições de retomar a aplicação da segunda dose no município no sábado. Abre aspas, a gente ainda tem 191 mil pessoas para tomar a segunda dose da Coronavac. A expectativa é de que chegue hoje para o município aproximadamente 390 mil doses da Coronavac. Então é suficiente para a aplicação da segunda dose até o final da próxima semana ou até o final da campanha de Coronavac. Fecha aspas, afirmou na manhã desta sexta o secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorans. Entretanto, a vacinação para adolescentes continuará suspensa por falta de previsão de entrega de doses pelo Ministério da Saúde, segundo o secretário. Abre aspas novamente. Primeira dose, a gente não tem previsão de entrega por parte do Ministério da Saúde. A nossa expectativa é que fosse entregue, mas o Ministério ainda não sinalizou. Tem dose para ser distribuída no Ministério da Saúde de Pfizer ainda e a gente espera que o Ministério entregue para retomar o calendário dos adolescentes, fecha aspas, explicou Daniel Sorans. A vacinação em adolescentes e o reforço em pessoas com mais de 60 anos de idade expôs uma discordância entre a Prefeitura do Rio e o Ministério da Saúde. Isso porque a pasta federal recomenda a imunização de adolescentes só depois que toda a população adulta do país estiver vacinada com a primeira dose e afirma que estados e municípios devem seguir as estratégias de vacinação em reuniões com o Ministério. A Polícia Civil de Santa Cruz da Conceição, em São Paulo, apura a origem de um diamante avaliado em 3 milhões de reais apreendido durante uma operação no dia 25 de maio. O laudo da perícia que identificou a pedra e o seu valor foi divulgado nesta segunda-feira, dia 30 de agosto. A pedra estava entre drogas, cheques e dinheiro apreendidos durante a Operação Divisa, que investigava crimes de furto, estelionato e comercialização de armas de fogo. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em 8 locais de Santa Cruz da Conceição, Pirassununga e Leme, mas ninguém foi preso. A apreensão de um diamante é algo inédito na pacata Santa Cruz da Conceição, de apenas 5 mil habitantes. Segundo o delegado, encontrar algo do tipo é raro na região, tanto que a polícia não soube identificar qual era a pedra.
Abre aspas. Eu desconfiei que a pedra tinha valor, mas não imaginava o quanto e determinei a apreensão naquele momento. Fecha aspas, contou o delegado Leonardo da Costa Ferreira. A pedra foi enviada para o Instituto de Criminalística em Limeira, encaminhou para São Paulo e após 3 meses a polícia recebeu o laudo que comprova que ela tem as características de um diamante. Diante do alto valor, o diamante está sob a custódia policial em um banco fora da região. Pior do que estar, dá para ficar. Essa é a avaliação de economistas que viam como positiva a agenda de reformas propostas pela equipe econômica e que agora enxergam risco de retrocesso diante da fragilidade de Bolsonaro e da influência das eleições de 2022 nas decisões do governo federal. Pelo menos 2 elementos hoje tornam o ambiente em Brasília desfavorável à aprovação de reformas, pontua o economista sênior da MCM Consultores, Mauro Schneider. Primeiro, um governo enfraquecido, como é o caso de Bolsonaro com índice de aprovação na casa dos 24%. É menos propenso a desagradar determinados setores e, por isso, é mais permeável a pressões, opinou o Mauro Schneider. Abre aspas, as reformas sempre implicam em perdas e ganhos. O objetivo, no fim, é gerar um resultado líquido favorável ao país, mas na maior parte das vezes alguém perde para uma maioria ganhar. Um governo enfraquecido é muito mais sensível a isso, fecha aspas, ele pondera. O segundo ponto é a aproximação do ciclo eleitoral, quando os governos, especialmente aqueles que não gozam do amplo apoio, têm a tentação de considerar como prioritários os projetos que resultem em maiores ganhos eleitorais. É o que parece ter acontecido com a reforma do imposto de renda, ele exemplifica. Depois de um vai e vem com pressões feitas por diversos grupos, o texto aprovado nesta quarta-feira, dia 1º de setembro, na Câmara dos Deputados cria ainda mais distorções no sistema tributário, segundo os especialistas. A 34ª Bienal de São Paulo, que abre as portas ao público neste sábado, hoje dia 4, vai discutir neste ano a importância da produção artística em tempos sombrios. O tema escolhido para a edição, Faz escuro, mas eu canto, um verso do poeta amazonense Tiago de Mello, escrito em 1965, já denuncia a provocação feita pelos curadores da Bienal. Abre aspas. Quais são as obras importantes de serem trazidas a público em um momento escuro? Porque, nesses momentos, a arte e a cultura têm um papel ainda mais fundamental. Fecha aspas, afirma a curadora convidada Carla Zaccagnini. A pandemia de Covid-19 é apenas um dos aspectos sombrios aos quais os curadores fazem referência. O tema Faz escuro, mas eu canto fora escolhido por eles ainda em 2019, já que a Bienal deveria ocorrer em setembro de 2020, ou seja, um ano atrás, no ano passado. Autor do verso que dá nome à mostra, o poeta Tiago de Mello foi preso e exilado durante a ditadura militar brasileira. Sua obra Faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar, de 1965, reflete o contexto autoritário e demonstra uma clara oposição ao regime militar, segundo pesquisadores do projeto Memórias da Ditadura vinculado ao Instituto Vladimir Herzog. Abre aspas, quando nós começamos a trabalhar nesta mostra entre 2018 e 2019, nós já prevíamos que essa Bienal aconteceria num momento conflituoso, e foi pensando nisso que nós escolhemos o título da Bienal. Fecha aspas, diz Paulo Miada, curador adjunto da exposição. Novamente abrindo aspas, mas não podíamos prever que essa escuridão seria tão literal de 2019 para cá. Fecha aspas, completa Paulo. Novamente abrindo aspas, esse mesmo verso ganha sucessivamente sentidos de protesto, de resistência, de luta e de esperança. Então, para nós, retomar esse verso hoje é uma forma de lembrar que uma obra pode continuar transformando seus sentidos também. Fecha aspas, conclui Paulo. Pela 5ª vez em 5 edições da modalidade nas Paralimpíadas, o Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol de 5 para atletas cegos. E justamente sobre o maior rival, a Argentina. Com um golaço de Nonato no segundo tempo, a seleção fez 1-0 e levou o título na Arena Aomi em Tóquio sem ser vazado e se manteve intocável no mega evento. A façanha deu ao país seu 22º ouro geral no Japão, superando por um recorde que havia sido estabelecido em Londres 2012. O Brasil jamais perdeu uma partida em 5 campanhas paralímpicas que lhe renderam 5 medalhas de ouro. O futebol de 5 estreou nas Paralimpíadas em Atenas 2004, na Grécia, e sempre viu o Brasil no topo do pódio.
Na Grécia, a vitória foi sobre a Argentina nos pênaltis. Em Pequim, 2008, o título veio sobre a China por 2-1, a dona da casa. O tri foi garantido em Londres, 2012, com um triunfo sobre a França por 2-0. Já na Rio, 2016, o oponente na decisão foi o país asiático Irã, devidamente batido por 1-0 na final. Na disputa da medalha de bronze em Tóquio, o Marrocos, que havia caído diante do Brasil na semifinal, ganhou da China por 4-0 e assegurou o lugar no pódio na capital japonesa. E agora vamos atualizar os números no quadro de medalhas das Paralimpíadas. A China é a primeira com 93 ouros, 57 pratas e 50 bronze, 200 medalhas no total. A Grã-Bretanha vem em segundo, com 41 ouros, 38 pratas e 43 bronze, 122 medalhas no total. O Comitê Russo Paralímpico vem em terceiro lugar com 36 ouros, 32 pratas e 49 bronzes, 117 medalhas ao total. Em quarto lugar, os Estados Unidos, com 35 ouros, 36 pratas e 30 bronzes, 101 medalhas ao todo. E o Brasil está no sétimo lugar, com 22 ouros, 19 pratas e 30 bronzes, com 71 medalhas ao todo. A Nova Zelândia informou neste sábado, dia 4, sua primeira morte ligada ao coronavírus em 6 meses em meio a um ressurgimento da Covid-19 no país, que, segundo as autoridades, começa a ficar sob controle. A falecido 27º óbito da pandemia na Nova Zelândia é uma mulher de 90 anos com outras complicações de saúde que não conseguiu receber um respirador nem ser internada na UTI e morreu em um hospital de Auckland na sexta-feira, ou seja, ontem, dia 3. Como estratégia de tolerância zero ao vírus, a Nova Zelândia luta desde meados de agosto contra o avanço da pandemia, quando foi detectado o primeiro caso de contágio local em 6 meses. As autoridades decretaram um duro confinamento a seus 5 milhões de habitantes. Desde então, 782 casos foram registrados, especialmente em Auckland, sua cidade mais populosa. Nas últimas 24 horas foram detectados 20 novos casos positivos, bem abaixo do pico de 84 infecções no fim de semana passado, entre 28 e 29 de agosto, ou seja, sábado e domingo passado. E agora, para terminar, continuamos pelas notícias internacionais no estrangeiro. Uma cidade da Bélgica empilhou cerca de 90 mil toneladas de entulho em uma rodovia após as fortes enchentes que atingiram a região em julho deste ano. Restos de móveis, paredes e telhados foram destruídos e o lixão provisório foi erguido para armazenar todo o material enquanto os centros de reciclagem estão abarrotados. O plano do governo regional é reciclar até 60% dos destroços, que ocupam 8 km da rodovia A601 em Juprelle, perto da cidade de Liège, e incinerar o restante. A estimativa do Ministério do Meio Ambiente belga é de que toda essa operação de limpeza ainda deve durar mais pelo menos 9 meses. A região mais afetada pelas enchentes no país foi a Valônia, cuja principal cidade é justamente Liège. Os maiores estragos estão em cidades e vilas ao longo dos rios Mosa, que nasce na França, passa pelo país e adentra a Holanda, e Vesdre, perto da fronteira com a Alemanha. Bem, esse foi o Jornal Brasil, primeira edição deste sábado, dia 4 de setembro de 2021. Mais uma vez agradeço a você, telespectador e ouvinte, que está ajudando nossa comunidade a crescer, ampliar as pessoas que recebem as nossas notícias e ficam muito bem informadas. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda ao YouTube recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez, agradeço a todos, tenham uma boa tarde e até mais tarde.